Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos numa conversa especial aqui no meu Facebook. É um teste, já disse aí na descrição, não vão se animando a milhares de comentários e compartilhamentos, porque esse é só um teste, só para a gente ver se está funcionando a nossa transmissão. E eu quero apresentar os convidados que vão participar dessa nossa discussão, desse nosso debate aqui, desse panorama da quarentena, né? Cada um tem os seus dilemas na quarentena, mas evidentemente vive os seus dilemas na atual circunstância sozinho. Então nós vamos ampliar a discussão. Eu chamei 3 convidados muito especiais para participarem comigo dessa conversa bem rápida. Para o tema de hoje, dessa conversa, eu quero saber deles e quero saber de vocês que porventura queiram participar conosco. A quarentena mudou você? Transformou a sua vida? É um vocabulário bem simples para você participar conosco aqui ao vivo. Os meus convidados são estes que vão aparecer aí para vocês. O meu querido Gabriel Rato. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? O outro professor, assim como eu e o professor Marcos, o nosso querido Eduardo Domingues. Boa noite, Eduardo, tudo bem? E o Marcos Apolinário, professor de História. Boa noite, professor Marcos. E aí, vida longa e próspera. Eu acho que o Eduardo precisa habilitar o áudio, né, Eduardo? Eu não sei se eu acho que eu não ouvi muito bem. Aí, agora está me ouvindo? Boa noite. Agora sim. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, a nossa pergunta é bem simples, é um teste, então vou falar bem rapidamente, espero que vocês sejam concisos nas suas respostas. Quem quiser mandar comentários para nós, fica à vontade, nós já temos aqui um comentário, mandou testando, mas é um comentário, está aqui, está no ar, testando. Está no ar. Bom, Gabriel Rato Domiciano.
A palavra é sua. A quarentena mudou? O Gabriel de hoje não é o mesmo Gabriel de 2 meses atrás? Eu acho que com esse processo a partir de quando iniciou a quarentena, houve uma olhada para ver o que de real é essencial na vida. E eu tenho questionado muito essa sociedade do consumo ao qual a gente estava acostumado, tanto que eu aproveitei esse processo da quarentena nas primeiras semanas para fazer um limpa nas minhas coisas, nas gavetas, o que realmente me era útil. Então, nesse sentido, foi um desapego para mim. Eu acredito que eu vou levar isso para adiante. O que mais te entristeceu nesse período? Esse Eu período acho tão que recente? a impossibilidade de ter um contato direto, principalmente com a minha avó. A gente acaba fazendo lives, assim, né, conversando por meios digitais, mas não é a mesma coisa do que ir lá na casa dela. Ok. Eduardo, mesma pergunta. O que o Eduardo, do começo dessa pandemia, desde que ela chegou aqui ao Brasil e a nossa tão querida São Miguel Arcanjo, o que a transformou o Eduardo? Então, eu também senti muitas mudanças, principalmente em como a gente se relaciona, né, com as pessoas. Então, um tempo muito mais em casa, eu comecei a perceber outras coisas, criei outras relações com a minha casa, com a minha mãe, com meu pai. Me fez parar para pensar também em outras coisas, sobre estudo, que eu acho que eu estava um pouco mais parado e agora, né, repensei, estou retomando. Então, eu senti coisas, e nem só materiais, mas de relacionamento com as pessoas. Então, também não poder visitar algumas pessoas que a gente visitava. Então, mudou a forma como a gente se relaciona. Eu acho que isso é a coisa que mais mexeu comigo. E você, Marcos? Você está mais No meu triste caso, do que nós até nos conversamos um tempo, né? Você estava muito triste, muito entristecido com esse período da quarentena. Melhorou ou piorou? bom, eu tenho a vantagem de morar com a minha mãe, a minha tia mora aqui comigo também do meu lado, então eu não perdi o contato com a minha família, né? Mas o que eu acho que o que mais mudou é que talvez o Marcos de há uns 3 meses atrás, se alguém me convidasse para um simples café, eu ia querer ficar na minha casa assistindo Facebook, eu falaria não tô afim. Eu acho que o outro Marcos ele não dava tanto valor para a presença, para o encontro. E hoje, eu até brinco que quando isso passar, e eu espero que passe logo, para o que me chamarem, eu tô dentro. Para o que quiserem a minha presença, eu vou falar topo. Porque nesse período de quarentena, acho que já tem o quê? Uns 2 meses que a gente está em quarentena, eu saí de casa apenas 2 vezes. Foi para ir ao mercado e para ir ao banco. Só isso. Foram 2 vezes que eu saí de casa. Uma amiga minha esses dias, inclusive, ela perguntou se não queria que eu pegasse alguma coisa no mercado, porque ela ia. E ela até tirou uma foto, né, no meio do caminho e falou: tô indo no mercado, se alguém quiser. E eu cheguei ao ponto de pedir para que ela filmasse a rua, para eu poder ver a rua. Ela filmar ou quem passasse por ela, porque eu tô sentindo falta disso. Eu sempre nunca gostei de sair, sempre fui de ficar na casa, mas no momento tudo que eu queria era poder sair. E eu tenho evitado ao máximo, justamente porque, como eu falei, a minha mãe mora comigo, tem a minha tia morando do meu lado e elas são grupos de risco por conta da idade. Então eu não jamais iria expor qualquer uma delas ao Covid. Eu sei que isso pode acontecer se eu não respeitar essa quarentena. Então, assim, você falou que Interessante. quando a gente conversou, eu disse que eu estava meio triste, e realmente eu não consigo ficar feliz com tudo isso que está acontecendo, mas estou tentando descobrir um jeito de me animar. Interessante isso que você falou a respeito da própria quarentena, né? Nós temos uma pergunta que chegou aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Pergunta totalmente não combinada.
Vocês acham que, analisando o índice de isolamento divulgado, estamos vivendo uma quarentena realmente? Quem quer começar a responder? Quer começar, Marcos? Você foi o que negou mais veementemente. Bom, a julgar pelos números divulgados. Se eu não me engane, a última vez que eu vi, a taxa de isolamento estava em 40% apenas. Não tem esses números no momento, mas eu acho que é isso. Se for realmente 40%, já é um absurdo. Era para ser muito mais. A gente espera que em período de pandemia, onde os números de infectados e mortos crescem a cada dia, eu esperava uma taxa de isolamento maior. Se for 40%, eu já acho um absurdo, mas eu não consigo nem acreditar que seja só 40%. Para mim está bem abaixo disso. Das duas únicas vezes que eu saí, uma foi mais recente, que eu precisei ir ao banco. E as coisas estavam normais. Houve um ou outro comércio com a porta entreaberta, mas a galera estava na rua. O que mudou é o uso da máscara. Todos que eu vi na rua usavam máscara. Pelo menos isso está sendo respeitado. Eu não estou aqui para julgar quem está na rua. Eu não sei a necessidade de cada um e tal, mas é assustador, porque a gente espera que os outros, de certa forma, estejam vivendo uma quarentena como nós estamos vivendo. Nós estamos nos privando de tanta coisa, né? E em favor daqueles que a gente gosta e quer bem. Então, eu esperava que mais pessoas estivessem pensando assim. Gabriel, o que você acha? Acha que, de fato, é uma quarentena? É uma quarentena para quem pode? É uma quarentena... Acaba sendo uma quarentena para quem pode, muito em razão de um Estado ineficiente, que não consegue chegar devidamente nas pessoas que precisam de ter o dinheiro ali para estar sustentando a sua família nesse momento de tanta incerteza. Ele não tendo esse dinheiro de uma maneira fácil, é claro que ele vai sair e ter que trabalhar. Ele precisa pôr a comida na mesa. Eu vejo isso como uma das razões de a gente ter um isolamento que não está sendo cumprido. Eduardo, o que você acha? Acha que a quarentena brasileira é do jeitinho brasileiro? Mas parece que a gente fez uma quarentena brasileira e realmente é só para quem pode. Eu vi essa semana os números de isolamento de São Paulo e parece que quando o Bruno fez lá a interdição de algumas avenidas, aumentou 2% só em São Paulo e foi para 48%, 49% de isolamento em um dia de São Paulo. E aí, na verdade, isolou as avenidas, mas lotou os metrôs mais ainda. Então, é exatamente o que a gente está falando. É para quem pode, para quem tem uma renda já, ou um benefício fixo, para quem conseguiu o auxílio, tem direito, conseguiu. Para quem já trabalha com internet ou alguma coisa assim, consegue fazer um trabalho, um home office, mas para aquela maioria que a gente sabe, igual a gente já falou hoje também, que o campo sustenta o nosso Brasil, né, que a gente está muito mais atrelado com o campo, com o serviço rural, serviço braçal. Então, de fato, a maioria da população não consegue ficar na casa, né? Precisa... Porque são atividades que não podem, né? Não podem cessar, né? Porque são subsistência das próprias pessoas e da sociedade, né? Exatamente, são produções materiais mesmo, né? Então, eles produzem alimentos ou produtos que a gente precisa e que a vida delas está atrelada a essa produção, né? Então, elas não conseguem ficar na casa. É verdade. Muito bem. Tem mais um comentário aqui. O Gabriel pode compartilhar lá no Face, Gabriel, a nossa live. Coloca lá o Eduardo, não sei se já compartilhou na página dele. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou pedir para o Eduardo responder essa primeira, por razões óbvias que vão aparecer aí.
A pergunta é a seguinte, nos fez pensar, aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação que vou fazer virar pergunta aqui, nos fez pensar de que maneira gastaríamos o nosso tempo se fôssemos proibidos de trabalhar. Quer dizer que se nós dependemos tanto do trabalho, fomos tão convencionados ao trabalho, muita gente, inclusive os populares workaholics, né, vivem para o trabalho, que a gente não sabe o que fazer quando não tem. Não é, Eduardo? Exatamente. Eu achei interessante esses dias também. O Emicida falou um negócio sobre o ócio criativo. Ele falou que a gente é acostumado a falar que a gente não pode nem descansar, né? Que na verdade o nosso ócio precisa ser um ócio criativo ou de descanso para que você volte com tudo e produza alguma coisa, né? Então a mentalidade capitalista de produção nos faz pensar que a gente precisa estar produzindo sempre. E aquela depressão que a gente via com pessoas de 50 anos, quando se aposentam, se sentem mal, a gente está, nesse momento, jovens, né? E a gente está parado sem poder trabalhar, né? Alguns, e achando que a gente não está produzindo nada. Então a gente está, né? Cabeça pesada, assim, nossa, não estou fazendo nada, estou em casa, não posso sair. Então, acho que a gente está mergulhado nesse mundo de produção. Então, e aí, voltando ao Emicida, ele fala que, pelo contrário, ele acha que a gente precisa ter um ócio recreativo, né? Não só um ócio produtivo, criativo, mas recreativo mesmo. Então, estou parado e eu não quero fazer nada e não vou fazer nada, né? E eu não preciso estar sempre fazendo alguma coisa, produzindo, pensando, idealizando nada. Eu posso estar à toa. Então... Você sabe que a Clarice Lispector tem um poema intitulado Das Vantagens de Ser Bobo. E num dado momento do poema ela fala, só o bobo consegue ficar parado, imóvel num canto, até ser atrapalhado por alguém que diz, o que foi? Está parado? Não está fazendo nada? E o bobo responde, estou fazendo, estou pensando. E acho que essa colocação do Eduardo é de fato muito verídica, né? A gente fica meio que se sentindo inútil, não é, Marcos? Assim, eu estava assim no início. A gente nós que trabalhamos na educação, nós tivemos as férias adiantadas, né? Então, esse primeiro mês de quarentena foi muito difícil justamente por causa disso, pela ociosidade, por não ter o que fazer, por ficar procurando o que fazer e não encontrando. A quantia de livros que eu li, que eu consegui pôr em dia, uma vantagem, claro. Assistir séries, mas não adianta, você senta no sofá, você fica esperando alguma coisa acontecer. Você fica esperando ter alguma coisa para fazer, parece que tudo que tinha você já fez, e era isso que parecia que estava me matando por dentro. Agora a gente voltou a trabalhar. A gente está trabalhando à distância, assim, bastante aspas, acho que é até um assunto que a gente pode abordar em um outro momento, porque, né, tá assim, tá bem difícil, não está sendo do jeito que deveria ser, mas pelo menos eu estou me sentindo mais útil, eu estou fazendo alguma coisa, então isso tem me ajudado agora. Mas no começo eu estava muito mal, estava muito derrubado, né? A ponto de começar a questionar, falar, nossa, mas o que eu sei fazer de fato? Será que eu só sirvo para dar aula? Será que eu não tenho nenhuma outra habilidade, nenhum outro talento? Será que eu não consigo fazer mais nada? E parecia que nada saía. Parecia que eu estava nesse ócio de criatividade que o Emicida falou. Mas agora as coisas já estão se estabilizando, já estou trabalhando de novo, isso tem ajudado. Porque por mais que agora eu tenha voltado à atividade normal, quer dizer, normal, entre aspas, não está nada normal. Por mais que agora eu tenha voltado, a gente tá diferente, a gente está trabalhando à distância, a gente está tendo que procurar os alunos pelo WhatsApp, pelo Facebook, mudou a abordagem, mudou a atividade, então assim, a gente está diferente, a gente está trabalhando, voltamos a trabalhar, mas totalmente diferente. Então tem sido um aprendizado. Então, como eu estou aprendendo algo, isso está me ajudando. Muito bem. Gabriel, vamos falando O mundo fala muito em manipulação, né? A dogmatização, a manipulação. Vamos dar um exemplo aqui.
papo sempre recorrente de que há uma manipulação no ensino mais à esquerda, por exemplo. Mas esse nosso pensamento não é uma manipulação do sistema capitalista que está tão incrustado, tão enraizado no nosso pensamento e no nosso cotidiano, que nos faz pensar que se não estivermos trabalhando somos inúteis? Olha, eu acredito que pode ser que a nossa vivência nesse universo e na rodinha do capitalismo gere esse questionamento que os nossos outros dois convidados já falaram, da necessidade de ser produtivo, né? E o simples fato de você, igual você falou, estar parado e não fazer nada, apenas, às vezes, imaginando cenários e, sei lá, consigo mesmo, às vezes pensando no próprio interno, não sei, essa questão do... Tem que ligar o microfone, né? Razões óbvias, né? De fato, o que eu disse enquanto estava mudo, por estupidez própria, é que o processo ele é tão constante que a gente não percebe, né? A gente não nota, não é verdade? Tem mais uma pergunta interessante aqui, vou já jogar para vocês. A pergunta do João Teobaldo. Como acham que o Brasil e o mundo, os nossos dilemas, até daqui a pouco tem uma outra pergunta aqui do âmbito municipal, mas essa de fato é de âmbito nacional, global. Como é que o Brasil e o mundo vai ficar nesse pós-pandemia, que a gente evidentemente não sabe como será, mas pode supor, inclusive diante dos números que já foram levantados aqui de isolamento, o nosso pós-pandemia tende a demorar mais do que boa parte do mundo, não é? Marcos? Bom, aqui ele fala pós-pandemia, né? Porque também tem a questão, como fica o mundo daqui a um ano, porque daqui a um ano ainda não, né, não existe projeção ainda de termos uma vacina. Então, supondo que, por exemplo, daqui a um ano nós ainda temos que viver com a pandemia, eu acho que primeiro a gente tem que questionar isso. Como que nós vamos viver com a pandemia? Eu estava vendo esses dias uma reportagem do País que ele fez uma galeria de imagens mostrando como que alguns países que já deixaram a quarentena estão se adaptando a essa nova realidade, porque nesses países o vírus ainda continua por lá, mas eles estão tendo que viver com ele, achando meios de viver com o vírus no meio deles. E eu achei assustador, assim, em escolas os alunos usam régua para medir a distância de um coleguinha para o outro, os alunos com aquelas máscaras que tampam o rosto inteiro. Nos metrôs existem marcações no chão, onde você pode ficar, onde você não pode ficar. Eles colocaram lá, você não pode usar esqueci o nome, que você usa para se segurar no metrô. Então, tudo foi reduzido, eles cada vez mais incentivando o não contato físico. Então, antes de pensar em como que vai ficar pós-pandemia, eu ainda tenho muita curiosidade em saber como que fica com a pandemia aqui circulando ainda. Principalmente no Brasil, que é o que nos interessa no momento. Como que vai ficar a situação daqui a alguns meses? Essa quarentena dura até quando? A gente já viu que a taxa de isolamento está caindo. Até quando a gente vai conseguir segurá-la? A hora que a gente não conseguir segurar, a gente vai ter que aprender a viver em estado de pandemia. E daí, como viver em estado de pandemia? Eu também tenho essas dúvidas. Boa pergunta. Lança a pergunta. Como viver em estado de pandemia e como é que fica depois dela? Em estado de pandemia, eu acho que o essencial, no primeiro momento, seria adotar todas as medidas
de prevenção, precaução que a própria OMS recomenda, né? O distanciamento, o uso da máscara, o álcool em gel, lavar bem as mãos, etc. Mas viver, sim, em ambientes que, de certa forma, exigem o convívio com mais de uma pessoa, eu acho estranho, porque numa sala de aula, por exemplo, como que você evita aglomeração? A gente tem, a nossa realidade aqui são de salas de aula com mais de 30 alunos, num espaço onde caberiam 20. Então a gente está ali já trabalhando com salas superlotadas. E daí como que ali você vai conseguir levar essas recomendações? Como que você vai conseguir incentivar dentro de uma sala de aula o distanciamento social? Eu tenho dúvidas, eu não consigo imaginar um cenário dentro do mundo ainda em pandemia. Muito bem. Gabriel, Gabriel, como é que você projeta o Brasil e o mundo depois do novo coronavírus? Depois é uma pergunta difícil, né? Todo mundo aí tem aparecido diversas lives aí com especialistas da área de economia, área social, mas eu acho que a gente tem que focar, igual o professor Marcos falou, na questão de resolver o nosso problema, que é a nossa situação agora. A gente acaba vendo picuinhas e maluquices do governo a nível federal que desviam a nossa atenção básica, que deveria ser educar a população aos cuidados necessários que a população precisa nesse momento de pandemia, que é o isolamento, lavar as mãos e evitar estar circulando por aí. Como que ficará tudo depois? Ainda bem certo. Eu não teria uma ideia de como. Não se arrisca a chutar. Arriscar nem sempre promove grandes erros, Gabriel. O Osmar Terra disse que morreriam 1.000 pessoas de coronavírus no Brasil. Ele quase acertou, não é? Olha a realidade que nós temos hoje. Então, não há problema nenhum em arriscar. Acho que nós tivemos um problema com o sinal do Eduardo. Acho que ele teve uma oscilação no sinal do Eduardo, que já está de volta. Eduardo, sua vez. Como é que você projeta? Você vai arriscar igual os Osmar Terra? Vai dizer quantos morrerão no Brasil? Quantos casos o Brasil terá? Qual o dia, o mês e o ano nós vamos sair do cenário de pandemia? Se você acertar, parabéns, hein? Já dá para parar de dar aula e montar uma lojinha aí de tarô. De tarô. Então, assim como o Marcos, né, além de a gente saber do passado, a gente também sabe do futuro. Então, eu vou falar minhas previsões aqui de como eu acho que vai ser o número de mortes. Mas o que com certeza dá para a gente falar é que vai ter muito aprendizado, primeiro, de higiene, de regras de convivência. Então, aquelas festas com 400 pessoas em lugar fechado, a gente nem imagina mais hoje, né? Então, se hoje a tendência é isolamento, a gente nem imagina um lugar fechado e a gente vê que nem faz sentido você estar em um lugar com 400 pessoas aglomeradas, né? Para a questão da sua saúde, lógico. E também de convivência, de lavar a mão, de saúde, de higiene, de máscara. Esse tipo de vivência mesmo, né? Prática, assim, um negócio básico, você chegar a lavar as mãos, você não contato. Não tem lógica nenhuma você chegar e beijar alguém no rosto, né? Uma pessoa que você acabou de ver que chegou na rua. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Então, você vai sair na rua, você não vai pegar em tudo, assim, você não vai e pôr a mão nas coisas. E fora isso, lógico, a gente a gente tem um momento de pensar agora de como esse mundo é cruel, né? Então as pessoas alguns indivíduos
né, fazendo manifestações contra o isolamento, a favor da reabertura, né, colocando, né, e querendo que as pessoas voltem a trabalhar, e muitas vezes, né, não é só elas, funcionários, estão arriscando a vida de outras pessoas, né, e por causa mais do dinheiro, de você, medo da economia quebrar, né, não tem sentido. Então a gente vai poder olhar com esses acontecimentos e como a vida do trabalhador não importa, né? A gente tem uma linha que a gente pode pegar e seguir e começar a pensar como o trabalhador é explorado, de como a gente não importa para o capital, né? Então, na verdade, o que importa é a gente voltar a trabalhar e é isso que eles pretendem, né? Eu tenho uma pergunta. Pode. Mas é claro, professor, isso aqui ainda é uma democracia. Vocês acham que a tendência é que o mundo ressignifique o gesto de aperto de mão, por exemplo? Que é uma coisa tão tradicional, não é? É uma coisa que é sinal de respeito e tal. Mas será que a gente vai passar a ressignificar esse ato, esse gesto de cumprimentar alguém apertando a mão do outro? O que vocês acham? Talvez na nossa cultura ocidental, né? Que a gente tem esse hábito de pegar na mão, né? Os orientais acabam sendo mais um gesto de se curvar. Assim como na cultura oriental, principalmente no Japão, eles já são adeptos ao uso da máscara, né? Eles já tiveram experiências no passado que mostram que a máscara tinha que fazer parte da vida deles. Eduardo? Não tem sentido você ficar num lugar com muitas pessoas, né? Igual eu estava falando. Então, é a mesma lógica das grandes cidades também. Uma grande cidade, uma concentração populacional de 11, 15, 20 milhões de pessoas que circulam e andam no metrô abarrotado. Não, com certeza, isso daí tem infinitos aprendizados, né? Pode ser simples assim de você lavar as mãos, não apertar as mãos, e aí até mais complexo a gente vai poder levar essa experiência, né? Eu particularmente acho, professor Marcos, que concordo com tudo que disseram os nossos colegas, não querendo parecer um lambe-botas, mas eu concordo com as opiniões apresentadas, mas, de fato, o aperto de mão, o calor, é muito típico nosso, né? Tem herança na história, nisso vocês podem falar muito melhor do que eu, mas é muito... Aliás, o Ariano Suassuna fala muito sobre como a língua portuguesa aqui no Brasil é diferente da língua portuguesa de Portugal por conta da nossa herança, do nosso jeito, né? Um exemplo é a Leandro Carnal também fala sobre isso, por exemplo, você me pede um favor e eu digo, faço daqui a pouquinho. O que é daqui a pouquinho? Não é nada, não existe, né? Não existe idioma nenhum no mundo. Isso você não pode traduzir para idioma nenhum do mundo. O pois é. Alguém conversa com você, você diz, pois é. Pois é a forma mais educada de não dizer nada. Né? De não dizer... Então, tem muita coisa que é cultural. Eu acho que o aperto de mão, o abraço, esse contato físico que a gente está sentindo tanta falta, ele vai ser ressignificado pelo aspecto da saúde, da higiene, mas eu acredito que até certo ponto. Até certo ponto. Eu acho que não vai deixar a nossa cultura, não vai deixar o nosso jeito, porque é quase que instintivo, na minha opinião. É quase que instintivo. Você vê alguém na rua e dá a mão, dá um abraço, né? Chegar perto, se for um conhecido mais íntimo, um abraço, um beijinho, e acho que isso não vai mudar. Mas, nesse contexto de pandemia, é assombroso. Assim como o Marcos, eu sou um apreciador do canal Viva, gosto de assistir programas que já foram ao ar muitas vezes,
E quando eles se cumprimentam, se abraçam, dão as mãos, na atual circunstância, isso gera um choque, né? Fala, nossa, mas é o Chaves, é da década de 70. Então tá bom, né? E passa no Multishow, por exemplo. Tá muito estranho. Eu esses dias estava assistindo uma série em que eles estavam numa balada, né? Um dançando coladinho no outro. Parecia algo de outro mundo, parecia algo tão distante. E no momento é algo tão distante, porque eu não consigo imaginar isso voltando tão. Realmente. Pessoal, não sei se vocês viram aí na parte superior da tela, mas nós já estamos a 35 minutos. O nosso combinado era de 5 minutos só para nós testarmos. E nós já estamos a 35 minutos e tem muito comentário chegando aqui. Meu querido... Oi, perdão. Põe alguns comentários aí para a gente ver. Então, vou colocar o do meu querido amigo, popularmente conhecido como Pio da Coab, professor, também querido amigo Robson. Vou colocar o comentário dele que é muito, muito pertinente. Né? Vai cobrir um pouquinho o Eduardo, mas eu já só para nós fazermos a leitura. Isso, só ver, Eduardo, só ver. Pergunta do Pio, querido amigo. Como o poder público municipal poderia e deveria agir em relação ao comércio local? Incentivo fiscal pós-pandemia, restrições mais rigorosas, afrouxamento maior, fiscalização mais rígida. O que e como fazer? Eu vou passar a pergunta direto para o meu querido amigo Gabriel Rato, conhecedor da realidade são-miguelense, da política local. É com você, Gabriel. O que você está achando da ação do poder público em relação ao comércio, do isolamento social na cidade? O que você acha? Acho que o caminho para agora é fechar o comércio, dando incentivo fiscal depois, restringir mais, afrouxar mais? O que você acha? Olha, eu vou colocar um adendo nessas questões que o Fio elencou aí, porque eu acho que dá para linkar todas elas numa linha de raciocínio aqui, porque tá certo, foi decidido através do Supremo Tribunal Federal que os estados e municípios teriam autonomia na decisão de como que se seguiria os isolamentos. Só que a partir de decretos estaduais, os municípios do estado de São Paulo acabam tendo que seguir um decreto que vem do estado. E isso acaba limitando um pouco a atuação do poder público municipal de alguma forma. E exemplificando, querendo achar uma solução para uma saída da pandemia local, pensando em São Miguel Arcanjo, como a gente poderia fazer isso? Com testagens em massa. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma testagem na população e saber o índice de se já tem a quantidade de infectados, a gente poderia pensar em regras, se vai afrouxar mais, se vai endurecer. E na questão, ele citou ali, incentivo fiscal pós-pandemia. Eu acredito que tem que pensar no agora. A gente não pode esperar depois, quando vai acontecer iminentemente a quebradeira. Eu tenho um exemplo de uma cidade de um colega lá de Minas Gerais, da cidade de Congonhas, onde o poder público municipal teve a iniciativa de criar um fundo municipal de ajuda a pequenos e médios empresários, onde podem se fazer doações para esse fundo, e esse fundo vai ajudar os profissionais que estão tendo problema de pagamento nas suas empresas. Poderia ser feito dessa forma, uma ideia aí para São Miguel, não sei. É uma ideia. E os demais, o que acham? O que vocês pensam do Marcos? O que vocês pensam sobre o poder público municipal e o seu papel diante do combate ao coronavírus? Eu acho que esse seria o momento de diminuir a burocracia, que já é um problema, na verdade, que a gente enfrenta há muito tempo. Sempre foi uma briga de muitos candidatos, né? Sempre foi o discurso de muitos candidatos, acabar com a burocracia. O Brasil é o país que mais perde tempo com burocracia. Eu acho que esse era o momento, então, de acordar e pegar e falar, para de complicar.
Vamos tentar agilizar as coisas e facilitar as coisas. Então, se num momento como esse, o poder público não perceber isso, essa necessidade, nunca mais percebe, porque essa é a crise da nossa geração, inclusive dessa geração que está no poder. É verdade. Du? O Gabriel estava falando também, uma coisa interessante, de tentar criar meios de você incentivar, de você evitar uma quebra, de você evitar demissões, né? Então, aqui no nosso município, tem um lugar aí que demitiu 20 de cara. Então, puta, será que é a melhor forma? A prefeitura não poderia fazer alguma forma para evitar, né? Se não for, enfim, essas são as ideias. Talvez se houvesse uma forma de evitar as demissões, de evitar os fechamentos. Eu sei que tem comércios que não eram, não tinham ramo virtual, né? Não faziam nada virtual e não faziam nada de delivery também. Então eram só para comer no lugar. Então esses, né, ou se adaptam de cara e rapidamente para subsistir, né? Começar de uma forma rápida ali as entregas. Então, não sei, canais, foi disponibilizado de venda, auxílio, fiscal, jurídico e também de direito de não sei, uma forma de que não fosse possível que desempregassem. Então, acho que precisaria, assim, de formas de segurar, e principalmente o desemprego, né? Segurar o desemprego que tem aumentado, os informais. Tem também a dificuldade de alguns lugares, que foi assim, inclusive, esses que eu falei que foram demitidos. Foram demitidos, mas aí o escritório está fechado. Então não deu baixa na carteira. Não deu baixa na carteira, não deu para pedir o auxílio emergencial. Então a pessoa ficou sem emprego, preso no que o Marcos falou, no meio da burocracia nesse processo, ficou preso porque, além de ser burocrático, travou, né? Parou com a quarentena. Então a pessoa ficou presa na quarentena, sem auxílio e sem emprego. Então, né, acho que esses seriam possíveis caminhos, ideias, igual a Rosa falou. Então, né, porque muitos estão desesperados e deixando a quarentena porque elas já perceberam que do governo elas não vão ter nada. O governo não está sabendo, não está sendo ágil, não está sendo eficiente. Então, ela não vai ficar esperando. Eu só sobre essa colocação, Marcos, eu acho que o governo até foi bem intencionado. O governo, mais o Congresso, que foi quem aumentou o valor, né? O pedido do governo era um auxílio de R$200, e o Congresso Nacional aumentou para R$600. Eu acho que o problema é como vários outros, inclusive o problema da saúde, é a capilaridade do poder público. Ele é muito ágil para cobrar impostos, a Receita Federal tem uma abrangência muito profunda, né? Consegue mapear, mas para devolver o serviço ele tem uma dificuldade tremenda, né? Um exemplo, o auxílio. Quanta gente teve dificuldade tendo direito de, primeiro, baixar o aplicativo, depois ter os dados validados, organizar o seu CPF, ir à Caixa Econômica Federal e ficar em filas intermináveis, correndo todo tipo de risco, até conseguir sacar o que seria a primeira parcela de outras parcelas que haverão pela frente, né? É isso? Pessoal, nós estamos com 43 minutos, acho que a minha ideia é de nós tentarmos ali encerrar aos 45, né, para dar um primeiro tempo aí para o nosso jogo, mas eu quero agradecer primeiro os comentários do João Teobaldo. João Teobaldo, faz muito tempo que eu não vejo você, estou com saudade, viu? Um abraço, meu querido. O Esaú Pereira Pinto Filho mandou o recado aqui, o comentário. Um abraço, Esaú, meu querido cunhado. Um beijo. A Ana Caroline de Barros / Eduardo enviou aqui um outro comentário, muito obrigado. A professora Janaína de Mello, um abraço, Janaína. A Luara Moura mandou o comentário dela, obrigado. A Paula Santos mandou o comentário dela aqui, muito obrigado. Mas eu queria encerrar com o último, que é bem, bem sutil, do Eliel. Vou projetar aqui.
vou projetar aqui para vocês. E é uma pergunta sobre a qual nós já conversávamos antes de começar, então acho que vai dar para ser bem sucinto. Boa noite, professores. Gostaria de saber a opinião de vocês, como professores de escola estadual, em relação ao Enem, se deveria ser adiado, se deverá ser adiado, ou não pode parar, como era o pseudo-slogan do governo federal. Du, começo com você. O Eliel é um atento observador desse assunto. Ele, inclusive, né, ele participou do Enem e usufruiu desses benefícios. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que usufruiu e que usou e que precisou e que, né, e que foi muito bom para a vida educacional dele. Então, acho que esse não atraso do Enem, ele reflete uma perversidade muito grande, né? Então, quando a gente... Aqueles GIFs que a gente vê de um indivíduo estudando num ambiente inapropriado, né? Um ambiente que não tem muitos recursos, e um outro que tem uma infinidade de recursos e tem uma cultura já familiar, tem apoio com estudos, né? Essa rivalidade que vai sendo criada, essa diferença que vai sendo mostrada, e como tem pessoas que nem têm acesso à internet, não estão nem fazendo as atividades que a gente manda, né? Que não têm acesso, não estão habituados, não têm essa possibilidade, e indivíduos que, pelo contrário, estão em redes particulares de ensino, com videoaula, e professores, e materiais, e vídeos, e apostilas completas na casa, né? A apostila de cada matéria. Então, eu acho que mostra uma perversidade. A gente sabe que vai ter resultados muito negativos, que a gente já vem combatendo com políticas de vagas para a escola pública, vagas para cotas. A gente já vem combatendo, né, a duras penas, sofrendo e dando pequenos resultados, e aí vem isso e quebra com a gente. Então, eu acho muito perverso, com certeza deveria ser adiado, e essa é a minha defesa, a minha palavra. Passo para meus amigos. Marcos, professor Marcos. Vou ser bem rápido e bem direto. A partir do momento que um é prejudicado, tem que ser adiado. E no momento não é um que está sendo prejudicado, são milhares que estão sendo prejudicados. Então, tem que ser adiado. A ideia do Enem hoje, a principal ideia, se tornou a inclusão. A inclusão ao ensino superior, né, através das bolsas, etc. Através do FIES, do SISU, etc. O que não, então, eu entendo que se está prejudicando um grupo, porque é um grupo que ele acaba prejudicando, que é o grupo menos favorecido, ele não pode acontecer. Nós estamos falando de um exame nacional que é público. O Enem é uma prova pública. A ideia é que atenda a todos, mas com equidade, de forma igual, etc. Então, isso não vai acontecer. Se o Enem não for adiado, muitos serão prejudicados. E os que serão prejudicados são aqueles que nunca terão voz na hora de recorrer. Então, eu sou totalmente a favor que o Enem seja adiado. Cancelado, na verdade. Não tinha que ter Enem. O nosso querido Gabriel Rato não é professor, né? Mas foi um dos melhores alunos que eu já tive, né? Então, acho que ele tem muita propriedade para tratar desse assunto também. Não sei se fez Enem, como é que foi esse seu histórico pós-terceiro ano. Foi meu aluno até o terceiro ano do ensino médio, e apesar dos discursos, quando termina o terceirão, a gente se vê raramente. Hoje eu estou feliz de tê-lo aqui. O que você acha? Você acha que o Enem tem que ser adiado, cancelado, continuar? O Weintraub tem que cair? Ah, não, essa não é a pergunta. A pergunta é do Enem, é com você. Essa questão de eles lançarem a campanha para a realização do Enem, eu acredito que seja mais uma ideia do projeto desde desmonte do setor da educação, que na verdade não possui nenhum projeto, esse governo não possui nenhum projeto
e ele joga para gerar conflito na nossa sociedade. O próprio ministro colocou que o Enem não é para diminuir a desigualdade, o que é uma fala totalmente absurda. E eu, na minha visão, eu sou totalmente a favor do adiamento do Enem, muito pelo fato dessas desigualdades que nós temos na nossa sociedade, de pessoas que não têm acesso aos estudos nesse atual momento. Vai ser um ano para a educação assim, vocês que são professores estão vivenciando isso, muito difícil. É verdade, é verdade. E acho que simboliza, nós falamos bastante ao longo desse nosso encontro, dessa nossa conversa sobre desigualdade, sinaliza que o governo, pelo menos no âmbito do Ministério da Educação, desconhece totalmente a desigualdade social que existe no país. Né? Nós não precisamos de educação. Exatamente, né? Vídeo R$200 como o Corona Voucher, né? Exatamente. Né? É um desconhecimento da realidade e da desigualdade do país que a pandemia, apesar de todos os malefícios que trouxe, evidenciou. Né? Deixou bem claro, bem nítido, que há uma parcela da população que não tem, se tiver que parar hoje, não tem para se suster amanhã. E no âmbito educacional, se tiver que parar hoje de frequentar o ensino público, não tem outro mecanismo para estudar. Assim como nós temos o Sistema Único de Saúde, se faltar o SUS, falta para a grande maioria da população brasileira, se os leitos de UTI se esgotarem, se esgota para a grande maioria da população brasileira. É um triste cenário, e mais triste é perceber que o governo central não enxerga desta forma. Mas você falou, não no âmbito do Ministério da Educação, Gabriel, só para pontuar aqui, tem algum ministério que tem noção do ralo da desigualdade do país? Nossa, lembrando aqui... Eu acho que a Tereza Cristina... É mais difícil do debate. Eu acho que é Tereza Cristina, o nome da senhora da agricultura. E ainda eles acham, ela acaba ficando no setor ali meio de fritura, eu que acompanho um pouco dos bastidores. Ela deve ter noção da desigualdade regional, porque as estradas do norte para escoar a produção são muito ruins, né? Do nordeste são muito ruins, e aqui no sudeste um pouco melhores. Mas não é social, é uma desigualdade de tráfego, né? de escoamento de produção. Eu acho que quem sabe disso seria o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é engenheiro e compreende dessas coisas, da necessidade de infraestrutura do Brasil. Mas, de resto, os outros ministros e esse governo em si não tem um apelo social. É verdade. Pessoal, 53 minutos, passou o 45 do primeiro tempo que eu tinha programado. Eu quero, antes da gente encerrar, só agradecer o pessoal que participou, a Ana Carolina de Barros, a Alexia Liara, o João Teobaldo, o Robson Pio, o Esaú, a Janaína de Mello, a Luara Moura, o Eliel e a Paula. Nós não tivemos tempo para atender a todas as perguntas, mas nós estamos fazendo isso aqui, organizando isso aqui como um teste, né, para tornarmos mais hábito essa nossa conversa, e tenho certeza que os nossos temas, os temas que nós escolheremos para conversar, serão também interessantes para todos vocês. Querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu gostaria de agradecer o convite. Querem que eu pergunte, igual o Abujan, o que é a vida? No momento, a vida é isolamento. Então, quem puder ficar em casa... Fala, Gabriel. Agradecer a oportunidade. Eu acho que, primeiro, agradecer o convite que você me fez hoje, para estar participando aqui, lembrar da minha pessoa, agradeço aqui os meus companheiros nessa conversa, e pela troca que a gente teve aqui nesse momento.
Marcos? Quem puder, fique em casa, use máscara, se precisar sair, mantenha o distanciamento. E é isso, vai passar, como já diria Chico Buarque. Vai passar, e igual o Marcos, fiquem em casa e aproveitem para ressignificar as relações, você rever as coisas, né? Nos relacionamentos com as mães, com os pais, com os irmãos, né? Você repensar as práticas também, de repente, leituras ou algum outro hobby que você tem interesse em fazer e puder ficar em casa e fazer. Então, e para aqueles que não podem, que é a realidade de muitos, então também tomem cuidado de vocês e dos seus próximos, né? Então esse é o recado. Estão perguntando aqui qual a próxima pauta para o nosso bate-papo, né? A nossa conversa aqui de panorama. Bom, nós não decidimos ainda a próxima pauta, não decidimos ainda um dia e um horário, né? Para nós nos colocarmos aqui para discutir esses assuntos com quem quiser, né? Daí a democracia do Facebook, a democracia da internet, né? Então, quem quiser participar, perguntar, nos ouvir, e será muito bem-vindo. Nós vamos decidir um dia, um horário, vamos divulgar a pauta com antecedência nos nossos Facebooks, onde pudermos, para nós entrarmos para discutir os panoramas, né? Achei muito interessante a fala do Eduardo, né? Vamos aproveitar esse período e ressignificar a nossa existência, né? Eu quero agradecer. Tive essa ideia do nada e, graças a vocês, aconteceu. Obrigado, Gabriel Rato. Obrigado, Marcos André, meu querido colega, e o Eduardo Domingues, meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado. Por ter aceitado e ter participado aqui comigo, tá bom? A você que esteve conosco no meu Facebook, no Face do Gabriel, do Marcos, ou do Eduardo, ou dos outros que compartilharam, valeu a companhia. A gente se encontra, então, quem sabe, na sexta-feira, tá bom? Até mais. Até mais.